nós vamos iniciar aqui o estudo sobre o pecado. Mas nós vamos fazer uma abordagem diferente a respeito do pecado. Nós vamos fazer uma análise a respeito do pecado, contudo, margeada pelo tempo, por assim dizer, desde o princípio da história bíblica até o período pós-Cristo, e vamos explicar com alguma riqueza de detalhes a respeito das nuances do pecado e as diferenças entre pecados, para que a gente consiga compreender alguns conceitos bíblicos a respeito deste tema. Nós temos visto que, ao longo do tempo, as pessoas têm alguma dificuldade de compreender as diferenças entre pecado e pecado, né? Porque a palavra de Deus, e aí não é culpa dela, ela apresenta a mesma palavra, a palavra pecado, em várias circunstâncias diferentes. Neste sentido, é preciso compreender grupos de circunstâncias para que, minimamente, a gente consiga compreender as nuances do pecado. Então, é neste sentido que nós vamos falar. Nós vamos falar do pecado a partir de grupos de entendimento, para que a gente não tenha que analisar tipos de pecado, né? É melhor analisar por grupos para que a gente consiga sintetizar a ideia do que é pecado e possa compreender o alcance disso, né, sobre a vida de cada um, tá certo? Nós vamos iniciar então um estudo bíblico falando a respeito do pecado, tá? Quando eu começar aqui a falar mais abertamente a respeito do estudo, você vai compreender, né, a forma como nós vamos estudar. Vamos partir então para o início do estudo, falando sobre a diferenciação de pecados. Na introdução eu trago para vocês o seguinte: a Bíblia Sagrada cita a questão do pecado desde o seu primeiro livro, e este assunto perpassa todos os demais, ou seja, passa por todos os outros livros, exigindo de nós uma compreensão ampla sobre esse tema, o tema do pecado. Para compreender essa amplitude, bem como as diferenças que muitas vezes são muito pequenas, são muito sutis, entre a tipologia do que é pecado, vamos iniciar o estudo do pecado dividindo da seguinte forma. Primeiro, a gente vai falar do pecado original. Segundo, a gente vai falar do pecado herdado pela humanidade. Terceiro, a gente vai falar do pecado cometido antes da relação com Cristo, tá? Depois a gente vai falar do pecado cometido depois da relação com Cristo e as suas nuances. Hoje, como o assunto é muito grande, nós vamos falar apenas do pecado original, tá bom? Então, nós vamos nos centrar hoje apenas naquilo que diz respeito ao pecado original. E eu te convido para embasar o nosso estudo de hoje, que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 15. Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 15. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: Assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido,
ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, é isso. O texto de Gênesis 3:15, de 3:1 a 15, é o texto, né, que fala a respeito do pecado original, e nós não poderemos, obviamente, utilizar outro texto que não fosse esse, que é muito bem explicado, que é muito bem apresentado. Então, do ponto de vista de análise desse texto, alguma dúvida talvez você tivesse no verso de número 15, que é uma profecia, né? É justamente a profecia da luta apresentada, né, entre o dito bem e o mal, no sentido de que Jesus seria o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E aí a gente sabe, é a profecia que é da vinda de Cristo, já desde o livro de Gênesis, que é o princípio basilar do plano da salvação, tá certo? Mas vamos falar a respeito do pecado, que é o assunto da gente hoje aqui. Pecado original, né? Deus fez a terra e tudo que nela havia em 6 dias, conforme Gênesis capítulo 1, verso 31. E no 7º dia ele descansa da sua obra, conforme Gênesis 2, verso 3. Declarou tudo que havia feito nesses 6 dias como bom. Nós encontramos isso em Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31. Tendo feito todas as coisas com a pronunciação de sua existência, usando os vocábulos ou palavras haja, né, que a gente vê em Gênesis 3, 6 e 14, 3, 6 e 14, ou o vocábulo produza, ou o seu, a sua forma produzam, conforme Gênesis capítulo 1, 11, 20 e 24, exceto para o homem e para a mulher, que foram feitos pelas mãos do próprio Deus. Primeiro o homem, né, como a gente vê em Gênesis capítulo 2, no verso número 7, a partir do pó da terra, e depois a mulher, Gênesis 2, 22, a partir da costela de Adão. Nesta condição de coisa boa criada, dificilmente nós teríamos a ideia de que Deus criou o pecado na feitura da terra, não é verdade? Aliás, isso seria, na verdade, uma blasfêmia contra Deus. Se nós disséssemos que Deus ele criou na terra, né, numa terra em que ele declara como sendo boa, né, ele teria criado o pecado. Então, o pecado, por
ocasião de sua entrada na Terra, obviamente, não foi um ato de criação de Deus, né? E a gente precisa lembrar de Tiago, capítulo 1, verso de número 13, que nos lembra que Deus, ele não é tentado pelo mal e também a ninguém tenta. Neste sentido, nós poderíamos dizer sim que seria uma blasfêmia dizer que Deus criou o mal. Mas a origem do mal, ela pode ser entendida como conhecimento sobre sua existência, tá? Aí sim, a partir de Deus, tá? A gente tem que reparar que quando Deus ele coloca no jardim as árvores, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o bem e o mal a título de conhecimento, sim, esses têm base, com certeza, na pessoa de Deus, e não seria errado dizer que, neste sentido, Deus, ele, obviamente, em termos de conhecimento, né, o princípio conhecedor, por assim dizer, do mal. Repare que a árvore, né, a gente já falou, de Gênesis 2, de 9 e 17. Mas o que teria acontecido para que o pecado ele adentrasse a terra boa, né, de Deus, acessando a sua criação? Essa pergunta a gente só pode responder quando a gente entende o que é a expressão pecado original, tá? A palavra original, ela quer dizer aquilo que não é uma cópia, né? Falando aberta e diretamente, original é o que não é uma cópia, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é primário, aquilo que acontece primeiro, ou seja, o predecessor, aquilo que acontece antes. Já a palavra pecado, ela incita ou entende-se, né? Nós compreendemos que é uma desobediência a uma norma, a uma regra ou preceito, tá? Neste caso, a expressão pecado original, literalmente ela quer dizer o primeiro pecado, né? A primeira desobediência, a primeira violação de preceito de Deus, tá? Aquele que não havia sido cometido antes, ou, no caso da criação terrena de Deus, o que ocorreu a primeira vez. Então, isso tudo pode ser entendido como pecado original. Ficou compreendido por vocês? Então, este primeiro pecado, ou o pecado original, ele ocorre através de Adão e Eva, né? Foram através dele que o pecado veio ao mundo, que orientados pela serpente, claro, né? Comem da fruta do conhecimento do bem e do mal, conforme Gênesis capítulo 3, de 1 a 6, em desobediência à ordem direta de Deus de não comer deste fruto, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 17. Assim, então, a gente pode afirmar que o pecado original foi o de desobediência a uma ordem de Deus, tá? Aí a gente vai ver, fazendo aqui uma pausa no texto e falando, conversando um pouco com vocês, a gente vai ver que isso se contrapõe ao que se diz abertamente na sociedade, porque fazendo jocosidade ou aplicando sátira, humor, seja lá qual for a expressão que mais se adeque ao que eu vou falar agora, acontece que no mundo se diz sempre, né, aquela gracinha de dizer que o pecado original foi o ato sexual, né, e coloca a fruta como sendo a maçã. Até tem uma grande empresa aí de eletrônicos, né, que coloca a maçã mordida como sendo, né, enfim, a descrição do conhecimento. E não tem essa relação, né? Na verdade, antes do pecado original acontecer, Deus já havia ordenado, né, que Adão e Eva crescessem e multiplicassem. E só tem uma forma disso acontecer entre os humanos, né? Através das relações sexuais. E não só entre os humanos, mas como também a toda a vida criada no planeta, né? A vida assexuada, a reprodução assexuada, ela acontece em nível celular e mal nisso, né? Male no nível celular. Do ponto de vista da vida,
né? A reprodução, ela na sua grande, esmagadora maioria, ela é pela atividade sexual. Então não quer dizer de maneira alguma que esse pecado original ele teve alguma relação com isso. Obviamente, foi uma desobediência direta, tá certo? Isto nos parece simples, não é mesmo? Parecia até que um simples perdão da parte de Deus, ele seria suficiente para sanar o problema e nos elevar à condição de puros novamente. Nós lembramos que o pecado necessariamente é uma queda, né? E o ato da justificação, na verdade, nos coloca numa posição de pureza, né? Porque nós fomos comprados e nós vamos falar sobre isso melhor no futuro. Mas enfim, falando especificamente aqui do pecado original, parece que um simples perdão da parte de Deus resolveria esse problema e nos tiraria da nossa condição de miserabilidade diante de Deus. Mas eu faria a pergunta, devolveria a pergunta para vocês, né? É possível questionar os desígnios de Deus? Seria, caso nós detivéssemos todas as informações necessárias, tá? Se nós tivéssemos todas as informações necessárias para realizar esse questionamento de forma embasada, de forma a ter todo o conhecimento necessário para formular uma questão, aí sim nós poderíamos questionar a respeito desse desígnio de Deus. Mas isso não é uma realidade, tá? Em pelo menos 3 momentos, Deus ele deixa isso muito claro. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que diz que aquilo que é encoberto para nós e aquilo que está patente, ou seja, livre para o nosso conhecimento. Em Jó, capítulo 38 a 40, né? Todo o capítulo 38, todo o capítulo 39 e no capítulo 40 até o verso de número 2, quando Jó ele é inquirido pelo próprio Deus e Deus ele prova que Jó ele não tem condições de questionar a Deus absolutamente nada dos seus desígnios. E em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 12, quando Paulo ele revela que nós não conhecemos hoje como somos conhecidos por Deus e pelo exército do céu, né? Então, pelo menos nessas 3 oportunidades, isso já deixa claro que nós não temos condições de questionar a Deus sobre essa questão do seu desígnio de resolver o problema naquela hora ou não. Mais adiante, a gente vai ver também que a salvação ela ocorreu no momento correto, né? Existe um texto bíblico que fala exatamente isso, tá? No ápice, no momento exato em que deveria acontecer. Então, plano de Deus não é questionável, sobretudo por nós que somos falhos, pessoas que não temos condições de debater com Deus absolutamente nada, né? Também, se nós tivéssemos esse conhecimento de tudo, certamente que a gente agiria exatamente como Deus agiu. Porque Deus é fiel, né? Tudo que ele faz ouvindo a sua sabedoria, a sua vontade, as suas leis que ele mesmo instituiu, ele é fiel. Então, se nós tivéssemos todo o conhecimento necessário para questionar essa situação, certamente nós não questionaríamos absolutamente nada, porque nós chegaríamos na mesma conclusão de Deus e faríamos exatamente igual a ele, tá? Também a gente tem que ter em mente, voltando aqui para a nossa discussão, o paralelismo do pecado da desobediência, né? O pecado da desobediência, em 1 Samuel capítulo 15, verso de número 23, ele é assemelhado ao ato da rebelião comparado ao da feitiçaria e da abominação, né? Que está lá em Deuteronômio capítulo 18, de 9 a 10. Então não é um pecadinho simples a desobediência, né? Como algumas pessoas poderiam vir a pensar. Contudo, diante daquilo que nos já foi revelado, de fato o pecado original
ele não teve nada de simples. Vamos analisar esse pecado pela ótica de Deus, por exemplo. De acordo com a perspectiva de Deus, o pecado original, ele transformou em mal aquilo que era bom. A gente precisa lembrar disso, né? Quando Deus ele fez todas as coisas, ele declarou que tudo era bom. E quando o pecado ele adentrou a terra, mudou essa expectativa de Deus, né? Maculando toda a criação. E a gente vai encontrar isso em Gênesis capítulo 3, no verso 17, 18, né? E Adão disse, porquanto disse, eu vi mulher e comeste, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então aquilo que era bom passou a ser maldito, né? Então, pela ótica de Deus, a gente já inicia, né, esse pecado original, transformando toda a terra boa de Deus, aquilo que Deus ele declarou que era bom, tornando tudo maldito, né? Então, esse é o primeiro indício ou primeira questão relacionada ao pecado como contaminante de toda a criação, né? Segundo, ainda pela ótica, pela perspectiva de Deus, o preceito da relação sem limitações entre Deus e a sua criação, que nós vemos em Gênesis, por exemplo, 2:16 e no 2:25, foi quebrado. Esse preceito da relação livre, né? Sendo representado, por exemplo, no esconderijo, né? Quando Adão e Eva se escondem da voz de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 8, e também é evidenciado no entendimento de que eles estavam nus, né? E que essa nudez representava algo, sendo bom ou ruim, não importa. Gênesis capítulo 3, verso de número 10, né? Então, esses conhecimentos e essas situações, eles reforçam o pecado, né? Já que faz a divisão entre esta criação e a pessoa de Deus, conforme Isaías capítulo 59, verso de número 2. Então, esse princípio, né? Esse preceito da relação sem limitações entre Deus e a sua criação, ele foi quebrado nesse momento. Deus ele já não podia, por conta da situação de pecado que existia em Adão e Eva e pela contaminação do mundo, ter um relacionamento franco e aberto com este mundo criado e com as suas duas criaturas principais, que eram Adão e Eva, né? Terceiro, ainda sobre a perspectiva de Deus, a adoração, por exemplo, né, dali em diante, e até o final de todas as coisas que a gente vai estudar ainda, já não seria mais a mesma, justamente por causa dessa falta de liberdade, não é? De relacionamento e de se achegar um ao outro, tanto Deus ao homem quanto o homem a Deus. Se antes era livre a possibilidade da ofensa, né? Da possibilidade da ofensa a Deus, porque não havia conhecimento de bem e mal. Como não havia conhecimento de bem e mal, Adão e Eva só reagiriam, não é, naquele ambiente controlado. Controlado por quem? Obviamente por Deus. Então, não haveria transgressão de maneira nenhuma, tá? Posto que não existia conhecimento do bem e do mal, agora está condicionada aqui a cobertura de pecados, né? Uma vez que a falta da mentalidade livre de Adão e Eva, anteriores ao pecado, agora seria atingida pelo conhecimento, né? O que certamente lhes imporia necessidade de arrependimento, cobertura, conversão e justificação. Então, assim, trazendo para miúdos, onde não há pecado, não há necessidade de cobertura, de perdão de pecados, nada nesse sentido. Agora, num ambiente em que você tem o pecado como possibilidade, você já precisa ter regras para fazer o expurgo desses pecados. Tá?
E essa foi a grande diferença do Adão e Eva antes do pecado original e do Adão e Eva depois do pecado original. Antes a liberdade era absoluta, não havia nenhum tipo de conhecimento de bem e de mal, então não havia possibilidade de pecado. Já depois do, obviamente, pecado original, ainda que sanado o pecado original, tá? Que não foi, a gente vai ver que houve uma espécie de rolagem, né? Mas enfim, não foi. A partir daquele momento, qualquer relação entre o homem e Deus necessariamente precisaria ser precedida de arrependimento. Por quê? Porque o homem não pode se chegar a Deus estando em pecado. A palavra de Deus, isso é uma regra, né, formal, e não dá para fugir disso. Isaías 59, verso 2. Né? O seu pecado, ele faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então, toda relação entre Deus e o homem, a partir de então, seria mediada pelo arrependimento, pela cobertura de pecados ou pela justificação, como aconteceu com Cristo, né? Em nossas vidas. E, por último, falando ainda sobre a perspectiva ou sobre a ótica de Deus, a justificação, ela se daria por sangue justo, puro, né? O que nenhum homem teria, dada a sua contaminação pelo pecado original. No próximo tópico, a gente vai falar sobre o alcance desse pecado original sobre a humanidade, né? A verdade é que nenhum homem na Terra teria condições de produzir a purificação pelo pecado. E aí a gente vai ver que na lei mosaica, né, era uma cobertura, ou seja, escondia de certa forma o pecado dos olhos de Deus para que não se exercesse a justiça definitiva naquele momento e aquele homem poderia adorar a Deus. Né? E já no nosso tempo a gente tem a justificação em Cristo. Nós já falamos sobre a justificação, né? Nós sabemos que pela palavra de Deus, somente um sangue puro de alguém justo, puro, imaculado, poderia, de fato, resolver o problema do pecado original. E, obviamente, dentre nós humanos, certamente não haveria ninguém. E, de fato, a palavra de Deus ela nos diz que Deus, olhando para nós, não viu sequer um justo. Ok? Então, não seria nenhum de nós. Ele mandou o seu filho, como a gente sabe, para morrer pelos nossos pecados, mas esse é assunto também para outro dia. Agora vamos analisar a perspectiva do ser humano. De acordo com a nossa perspectiva, né, olhando de baixo para cima, ou seja, do homem olhando para Deus, o pecado nos separou dele. Né? Esse pecado original, ele fez com que o homem ele não tivesse o mesmo acesso que ele teria com Deus caso ele não tivesse pecado. Primeira coisa, muito simples de compreender. Segundo, o pecado ele gerou uma culpabilidade pelo conhecimento e pela vida, digamos assim, autônoma que muitas pessoas pretendem sempre viver, ou seja, uma vida separada de Deus, né? Alheia à vontade de Deus. E quando a gente olha para o extrato da humanidade hoje, né, a gente vê exatamente isso. Muitas pessoas vivendo sem a perspectiva de ter um relacionamento profundo com Deus. Boa parte, se não a maioria da população do planeta hoje se encontra nesta situação, né? De viver alheio à vontade de Deus, de forma autônoma, muitas vezes se declarando autossuficiente, né? Com relação a isso. Mas isso a gente vê, curiosamente, desde os tempos antepassados. Vamos lembrar que quando Deus ele ordena a Noé que fizesse, né, a arca, somente 8 pessoas entraram. E a gente vê que tinha 2 linhagens principais e outras não citadas até Noé, que são a linhagem justa de Adão, que é de Sete, né, e as linhagens de Caim e dos outros filhos de Adão e Eva, que são citados, obviamente, no livro de Gênesis.
Gênesis não demonstra que somente teve Caim e Abel, né? Mas na verdade teve Caim, Abel, Sete, outros irmãos e outras irmãs, que geraram a população que existia no mundo até o capítulo de número 6 de Gênesis, quando Deus ele vê o pecado proliferado na humanidade de tal forma que ordena Noé, da linhagem justa de Sete, que produzisse a arca. Naquele momento, a gente já observa que muitas daquelas pessoas que lá se encontravam já viviam alheias a Deus, de forma autônoma, né? Não tinha relacionamento nenhum com Deus, tá? Nós já falamos sobre poder e governo em outros estudos aí, também já faz parte aí do que a gente já falou anteriormente, tá bom? Terceiro ponto a respeito da perspectiva humana, o pecado ele gerou a necessidade de pagamento, né, pela falta cometida, traduzidos na verdade em, como a gente já disse, arrependimento, cobertura, conversão e justificação. Então, não tem, do ponto de vista do homem também, uma liberdade direta de relação com Deus. Na verdade, essa liberdade ela é mediada. Mediada por quem? A gente vai ver que hoje é por Cristo, mas até o advento de Cristo, quem mediava era a lei. E aí você tinha todo o rito sacrificial, tudo aquilo que era o rito judaico, não é? Enfim, era todo mediado por alguma forma de pré-relacionamento ou algum pré-requisito, que ainda nós temos, na verdade. Nós também temos pré-requisitos para nós chegarmos a Deus hoje, mas antes também tinha, tá? E por último ainda, nessa questão da visão do homem em relação a Deus, a separação ela pode ou não permanecer, né? Depende de o homem buscar o Senhor, conforme está lá em Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, assim como a adoração que é livre, né? No que diz respeito à escolha por fazer essa adoração, mas condicionada a termos bíblicos, que é o que a gente tinha dito anteriormente, né? Existem termos bíblicos, existem preceitos a serem seguidos, não é verdade? E essa adoração ela já não é livre nem para o homem e nem, né, do ponto de vista de Deus. Vamos fazer algumas perguntas. Vou imaginar que vocês estivessem fazendo aqui algumas perguntas. Por que o pecado original não matou imediatamente Adão e Eva? Porque o texto é simples, né? No verso 3, disse a mulher, do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Né? Então a pergunta que poderia vir aqui agora, talvez fosse essa. Por que o pecado original não matou imediatamente Adão e Eva? Primeiro, Deus ele não afirmou que a fruta do conhecimento do bem e do mal era venenosa, como existe hoje, né? Muitas que são, que se você tocar ou que se você comer imediatamente, você vai morrer fisicamente falando, né? Ele estava tratando de uma questão transcendental. Deus ele estava falando de uma questão mais ampla do que necessariamente a morte física, né? Neste sentido, que não mataria o corpo imediatamente, não é verdade? Assim que fosse essa fruta consumida. Com certeza, seria obviamente processual, né, essa morte, já que a morte física passou a assolar os homens. Então, espera lá, vamos devagar. Até o pecado original, dito original, não há a influência da morte no mundo. Porque a palavra de Deus diz com clareza que o salário do pecado é a morte. Ora, se o salário do pecado é a morte só poderia vir ao homem que pecasse. Então, como até o Adão desobedecer à ordem de Deus, ele não havia pecado, certamente ele não morreria. Ok? Esse é o primeiro ponto e é crucial que nós entendamos. Se não há pecado, não há morte. Aí até tem uma teoria
que foi criada por um cidadão norte-americano, que é a teoria da lacuna, que fala, vou falar muito pouco sobre isso, que é para não confundir a cabeça de vocês, que fala que existia um pré-estado de criação e que esse pré-estado de criação ele foi desfeito e depois foi feita uma nova criação a partir de Adão e Eva. Enfim, então houve um primeiro evento de criação que foi desfeito por Deus e depois um novo evento de criação que foi feito por Deus, e isso é chamado, por linhas gerais, de teoria da lacuna. Né? Existem outras questões, mas basicamente é isso. E que, obviamente, a Bíblia ela não dá margem para esse tipo de entendimento. Né? Aí as pessoas vão questionar outras coisas, mas a gente sabe que houve dinossauros, e como inserir os dinossauros na Bíblia, agora, no presente, coisa e tal. Ora, pessoal, a Bíblia cita dinossauros, tá? A Bíblia cita dinossauros no livro, principalmente no livro de Jó. Então, não tem essa dificuldade. A Bíblia cita quem são ou quem foram os ditos homens das cavernas. Também está no livro de Jó. E não precisa a gente não precisa ter dúvida sobre isso. A gente só precisa ler a Bíblia para poder entender, tá? Por exemplo, que animal é esse que teria cauda como o cedro do Líbano? Seria o hipopótamo, que tem um rabo igualzinho ao rabo de um porco? Tá? Então, não vou entrar muito nesse tema, porque a gente vai acabar abrindo muito, e não é essa a questão. Essa árvore, ou seja, essa fruta, obviamente, ela não tinha uma função de morte imediata, mas tinha uma função de morte processual que deu início, sim, à morte dos seres humanos, de um modo geral. Por quê? Porque a palavra de Deus, isso é uma regra espiritual inconteste. O pecado, né, o salário do pecado é a morte, e não há como questionar a respeito disso. Então, na entrada do pecado, da desobediência, isso culminou com o objeto direto na pessoa de Adão e de Eva, de que eles morreriam. Ponto. Morte física. Agora também tem o contexto transcendental, que é o conceito da morte espiritual. Já citamos Isaías 59:2, que fala que as suas transgressões, os seus pecados, enfim, depende lá da tradução, fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, essa separação, esse abismo que se cria, não é? Entre os homens e Deus, trata-se de morte espiritual, não é verdade? A gente compreende esse abismo, essa separação entre nós e o nosso Deus, como sendo morte espiritual. Então, nos dois contextos, está correto o que diz a palavra de Deus. Nesse sentido, a gente pode afirmar que tanto a morte física, né, quanto a morte espiritual são frutos diretos do pecado. Contudo, a morte espiritual compreendida, né, como a gente já disse, como a separação de Deus e a punição é a punição efetiva, contudo sanável, né? É uma questão sanável, como a gente viu, Deus ele já providenciou em Gênesis 3,15 a profecia, a promessa de como isso se daria, não é? E criou todo um sistema de coisas que gerassem a cobertura dos pecados, que aí a gente vai falar mais adiante, tá? Sobre isso. Segunda pergunta que talvez vocês me fizessem. Por que Satanás não obteve perdão de Deus? Essa é mais difícil. Para compreender isso, a gente pode vamos partir de alguns princípios para a gente entender o todo. Primeiro, diferente de Adão e Eva, Satanás sabia o que estava fazendo, né? Vamos entender Satanás como sendo alguém participante do mundo espiritual, tá? Que sabia exatamente quem era Deus, a hierarquia celeste, a sua posição pessoal, ele, Satanás, em relação a essa hierarquia celeste, ele sabia de tudo, tá? Então, diferente de Adão e Eva, isso é uma diferença, a primeira diferença, né, entre eles. Ele sabia, Satanás, ele sabia o que estava fazendo. Segundo,
em relação a Satanás, né? A atuação de Satanás foi no sentido de se rebelar contra Deus, né? Um dia já estado entre os seus filhos. E como assim Satanás estava entre os filhos de Deus? Jó capítulo 2, versos 1 e 2. Vamos abrir? E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Verso 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, dentre os filhos de Deus, né, que pode se considerar o seu exército no céu, por assim dizer, estava, né, a pessoa de Satanás, tá certo? Em um pecado, e aí a gente pode analisar dessa maneira também, é muito parecido com o pecado contra o Espírito Santo. Não é verdade? Aquela rebelião, aquela afronta, né, que só os conhecedores ou os que já viveram a verdade, eles podem ter. E aí a gente vai falar sobre pecado contra o Espírito Santo mais adiante, você vai entender com clareza o que eu estou falando, tá bom? Então, era um pecado, o de Satanás, muito parecido, tá, com o pecado que é dito lá no futuro, a gente vai falar sobre ele, pecado contra o Espírito Santo, tá? Terceiro, na sua atuação, a atuação de Satanás, ela foi no sentido de desfazer a obra de Deus, em clara e deliberada ação contra o céu, contra a hierarquia do céu, né? E contra a terra e contra a criação de Deus. Então, foi uma ação deliberada de Satanás. Uma coisa que nós precisamos entender, né, a respeito das leis espirituais também, é que a medida de purificação no céu, ela foi adotada de acordo com a justiça de Deus, né, que já estava pré-estabelecida, né? A justiça de Deus celeste, ela não inicia com a escritura dos 10 mandamentos, como a gente acha que é, né? Muitas vezes, porque foi o primeiro indício de lei. A gente já vê a apresentação da lei de Deus antes da escrita dos 10 mandamentos. Na verdade, no céu, inclusive, muito antes. Então, os contextos de preceitos e de regras celestiais, elas obviamente vêm acontecer antes, né, da criação da Terra, necessariamente falando, a partida, né, o ponto de partida de Deus da criação de tudo que existe, ele obviamente, o mundo espiritual estava pronto e ele parte para o mundo, para o universo físico, né, a criação do universo físico. Então todas as regras de funcionamento do céu já existiam, toda a hierarquia já existia. E aí a gente vê que a justiça de Deus ela foi adotada. E Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 2, ela já nos relata isso, assim como Judas, capítulo 1, o verso de número 6. Judas: e aos anjos que não guardaram o seu principado, que foi o caso, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, aquilo que era imposição da justiça de Deus para que se fosse feito naquele momento, foi feito, né? Que foi a precipitação daqueles que não guardaram o seu principado, né? Como a gente encontra nas Escrituras. Assim, então, a medida de justificação de Deus foi adotada na terra, né? Como a gente já vai estudar no futuro, mas no céu, né, tudo aquilo que requeria a justiça de Deus também foi feito corretamente. Os que seguiram a serpente, obviamente, foram expulsos, foram condenados à eterna separação, sem reparação, né, dado que estes conheciam toda a verdade e mesmo assim rebelaram-se, como eu disse, num pecado muito parecido,
com o pecado contra o Espírito Santo. Isto parece um motivo para nós, obviamente, suficiente, sobretudo quando comparado com a queda do homem, né? Que foi mediada por um terceiro, no caso o diabo, sem o conhecimento do homem dessas questões todas. Porque o homem, obviamente, ele não tinha conhecimento do mundo espiritual, da hierarquia do mundo espiritual, nem do alcance da sua desobediência diante daquilo que viria a acontecer com o mundo. Tá? Ele não sabia, obviamente, nada disso. E Deus, ele não é injusto. A justiça de Deus, ela ocorre de forma plena, tá certo? Mas a plenitude da justiça de Deus, ou seja, o alcance da justiça de Deus, é mediado por todos os outros contextos envolvidos, que é o amor, a misericórdia, a temperança de Deus, a paciência de Deus. Então, todos os elementos, né, da essência de Deus estavam envolvidos no momento do julgamento do homem, naquilo que era a pena ser imediatamente imposta pelo seu pecado, assim como, no caso de Satanás, a pena ser imediatamente imposta a ele, tá bom? Então, essa questão, ela pode ser entendida como um teste ou não, né? Não necessariamente que houve um teste. Aí a gente vai discutir um assunto que eu não estou tratando aqui, que é o assunto do livre-arbítrio, que algumas pessoas tendem a crer que ele não existe, outras tendem a crer que o arbítrio ele é mediado, outras pessoas acreditam que não há livre-arbítrio, houve uma ordem direta. Então entra numa contradição que eu não gostaria de falar sobre isso agora. Mas, do meu ponto de vista, não houve uma prova ali naquele momento. Tudo que houve foi o plantar do Jardim do Éden, uma ordem direta de Deus para que aquele Adão e Eva não fizessem uso daquele alimento, não é? Deus ele liberou o arbítrio do homem, tá certo? Ele manteve o homem com seu arbítrio liberado e ele poderia, assim como Cristo fez quando foi tentado no deserto, e olha que Adão nem estava, né, nem estava 40 dias em jejum, ou seja, ele estava no pleno gozo de sua forma física, não é? Ele poderia simplesmente ter falado, não vou comer. Assim como Eva poderia ter falado, não vou comer, mas comeram. Mas aí a gente vai entrar num outro embate, que é o embate do livre-arbítrio, que eu gostaria de falar mais propriamente em outro momento. Tá bom? Porque o pecado original não foi sanado. Então, nós teremos que retornar a parte do estudo anterior para responder, mas respondendo de forma simples, ele não foi sanado porque não era o tempo de sanar. É só essa a resposta. Não era o tempo de sanar. Há tempo, como diz a Bíblia, para todas as coisas, né? E na plenitude do tempo, como diz a palavra de Deus, né? Na plenitude dos tempos, o Senhor, ele sanou a questão do pecado original. Antes disso, ele produziu a profecia, Gênesis 3,15, como a gente já citou aqui, né? Da vinda de Jesus, e na plenitude do tempo, observada pela própria justiça de Deus, pelo próprio amor de Deus, enfim, por tudo aquilo que Deus ele considera pelo beneplácito da sua vontade, ele estabeleceu que naquele tempo seria o tempo correto de Jesus vir ao mundo e aí sim dar o ponto final naquilo que diz respeito à justificação da vida do homem, que a gente vai estudar mais adiante, tá? A gente vai falar sobre isso em outro dia. Hoje a gente está falando apenas sobre a apresentação daquilo que é o pecado original, tá bom? É isso. Sobre o pecado original, é o que eu tinha para falar com vocês, tá? Nós concluímos aqui esse estudo de hoje. Eu não sei se reside ainda alguma dúvida da parte de vocês que vocês gostariam de perguntar.
Vamos abrir aqui. Lá no finalzinho da Bíblia, Primeira Pedro, Segunda Pedro. Judas é um livro que só tem um capítulo, né? Nem poderia ter falado 1:6, mas na verdade só o verso 6, né?